Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, então chegamos à nossa 8ª videoaula e hoje, como nós já tínhamos combinado na aula passada, nós vamos terminar de fazer os exercíciozinhos do Ciência Prática que ficaram faltando. Então o capítulo de hoje vai ser o 4, cujo título é Previsão do Tempo. Então o primeiro exercício que nós vamos fazer, o exercício 2 do exercício à memória do capítulo 4. Faça a diferenciação dos aparelhos a seguir usados na meteorologia. Então, como é que a gente vai diferenciá-los? A gente vai falar para que cada um deles é usado. Então, primeiro, o anemômetro. Para que o anemômetro é usado, gente? Ele verifica a velocidade do vento. É para isso que ele serve. O higrômetro, gente. O que o higrômetro mede? A quantidade de chuva? Não, a umidade. Então, ele é utilizado para medir a umidade do ar. Galera, já que eu fiz essa pergunta para vocês, vou fazer mais uma. Eu posso associar a umidade do ar com a quantidade de chuva? Gente, eu posso. Por que eu posso? Porque quanto maior for a umidade do ar, maior vai ser a probabilidade de chover. Mas eu não posso falar que se eu tenho uma umidade de, 50, eu vou ter 50 milímetros de chuva. Não é assim que funciona. Mas eu posso associar uma outra assim, beleza, pessoal? E a biruta, que é aquele aparelhozinho que mede a direção do vento. Beleza, pessoal? Agora vamos para o Ciência Prática. Gente, esse exercício, eu deixei ele aqui para vocês porque ele está no Ciência Prática, mas eu não dei foco nos tipos de nuvem. É uma coisa um pouquinho mais complexa e que é muito difícil de ser cobrado em provas de colégios públicos, em provas de vestibular. Então, a gente falou rapidamente sobre elas. Mas vamos resolver o exercício. Então, as nuvens podem ficar em diferentes altitudes e variar nas suas formas, que dependem da temperatura do ar. Relaciona as diferentes formas de nuvem da coluna 1 com as suas características na coluna 2. Então, vamos lá, gente. Vamos ler aqui a característicazinha. Nuvens brancas formando grandes grupos com aspectos de flocos de algodão. Gente, a gente está falando de quem? Da cúmulos, beleza? Quando a gente tem um aglomerado de nuvenzinhas brancas, normalmente são cúmulos, beleza? Segunda, gente, são nuvens de cor cinza escuro e são portadoras de chuvas. Gente, qual que é a nuvem que a gente olha e fala, vai chover? É a nimbus, beleza, pessoal? Próxima, gente, nuvens altas de cor branca podem ser formadas de cristal de gelo. Então, às vezes, esse tipo de nuvem também ocasiona a chuva, mas é mais difícil. Que vai ser a cirrus, beleza? E por último, formam grandes camadas que cobrem o céu, como se fosse um nevoeiro. Que é aquela que você não consegue definir qual que é o formato. É tudo fechado por nuvem. Normalmente, essas são as estratos. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Questão 2. Pedro, um meteorologista, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha. Ajude-o a classificar cada aparelho com a sua devida função na estação. Então, vamos lá. Gente, para medir chuva, o que a gente usa? A gente usa o pluviômetro, letra C. Para medir a direção do vento, já falamos sobre essa hoje. O que a gente medir não, né, gente? Na verdade é para indicar a direção do vento. O que a gente usa? A biruta, letra E. Para medir a temperatura, o que a gente usa, gente? O termômetro, letra A. A umidade, o higrômetro. E a pressão, o barômetro. Então, vamos lá, se eu coloquei aqui o gabarito. Gabarito ficou C, E, A, B e D. Beleza, pessoal? Questão 3. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Não, né, gente? O clima é aquele que a gente tem um estudo de muito tempo. É uma junção da região, com as características como índice pluviométrico, temperatura média, e assim por diante. Beleza, pessoal? Letra B. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar os dados dos equipamentos
meteorológicos para prever o tempo. Ué, gente, como é que eles vão prever se eles não usar os dados? Tem que usar sim, tá errada. Letra C. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo. Perfeito, é o que a gente falou ali na questão A, beleza? Letra D, gente, o tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda. Ao contrário, né? O clima, ele é, entre aspas, estável, ele é definido. O tempo não, o tempo muda várias vezes durante o mesmo dia. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. Tá falando de clima. Então, gabarito, letra C, pessoal. Questão 5. Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que: letra A, o clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Então, vamos lá. O clima, ele é uma sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Perfeito, né? Então, sei lá, a gente, numa escala de 1 ano, a gente pode dizer que tem determinadas mudanças no tempo, que pode acontecer várias num dia, e aí a gente consegue ter uma noção do clima. Quando eu olho há 5 anos, há 10 anos, eu tô falando sobre o clima, que ele é formado por esses eventos diferentes relacionados ao tempo. Beleza, pessoal? Letra B, o tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas? Não, né? O tempo ele é resultado de várias coisas, como a direção do vento, massas de ar, correntes oceânicas, são várias coisas. Letra C, as variações do tempo determinam o clima de uma região? As variações do tempo determinam o clima de uma região? Estranha, né, gente? Não tá 100% errada, porque é a mudança do tempo, quando a gente mede ao longo de um ano, o que fica ali mais ocorre, né, digamos que com maior frequência, é o que a gente meio que determina um clima. Por que essa alternativa tá errada? Porque o clima, ele é relacionado à região. Então, a gente não pode falar que é só assim que determina o clima. Mas não tá 100% errado. Mas a região geográfica também interfere. Letra D. A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência. Então, gente, a área espacial não, tá na área temporal, né? Uma tem um curto período e a outra tem um período longo. Então, na verdade, não é espacial. Letra E. O conceito de tempo não existe para a climatologia, que utiliza apenas o termo clima. Nada a ver, né, gente? Porque tempo é uma coisa, clima é outra coisa. Então, gabarito, letra A. Questão 6, gente. Gigantesca essa questão. Vamos lá. Da FGV. Deixa só eu colocar isso aqui mais pro ladinho. Vamos lá. Os prognósticos elaborados pelos Centros Mundiais de Prevenção de Clima divulgaram para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2002 a continuidade das condições normais de temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Indicam, portanto, condições de chuvas e de temperaturas próximas às médias climatológicas em todo o estado do Rio Grande do Sul. O monitoramento do clima em escala mundial é importante na escala regional, local, em função. Então, ele quer saber por que o monitoramento do clima mundial é importante pensando no seu estado e no seu local. Vamos lá, então. Letra A. Em função das mudanças ocorridas no microclima, decorrentes das atividades humanas sobre o ambiente, como a indústria e a agricultura, tornando fatores que podem influenciar a dinâmica das massas de ar na escala local, com consequências globais. Não, né, gente? Se fosse ao contrário, estaria certo. As mudanças globais interferem na escala local. Agora, a local, uma massa ali de ar não vai interferir numa escala global. Letra B. Em função da importância do comportamento climático para determinados setores da economia, como a agricultura, que buscam conhecimento prévio dos fatores que podem influenciar a dinâmica das massas de ar, como a temperatura das águas oceânicas. Gente, perfeito. Então, quando a gente acompanha em escala mundial, como aqui, ele fala da previsão da temperatura das águas, e isso vai nos dar uma condição climatológica
meio que exato é uma palavra muito forte, né? Mas vai nos dar uma boa noção de como vai ficar o clima para o estado do Rio Grande do Sul. Então, se eu sei como ele vai ficar durante o próximo mês, eu consigo programar a minha colheita, a minha plantação e assim por diante. Beleza, pessoal? Então tá correta a letra B. Mas vamos ler as outras para confirmar. Letra C, do aumento dos fluxos turísticos em todo o mundo nas últimas décadas, pois o conhecimento prévio das condições climáticas dos lugares de destino é um dos principais fatores para determinar a opção dos turistas. Não, né, gente? Exagerou nessa daí. Letra D, os fenômenos... voltando. Os fenômenos pontuais decorrentes do efeito estufa, como o aumento das queimadas e das secas, os quais só podem ser previstos através do acompanhamento da dinâmica de massas de ar em escala global e as suas interações com o clima local. Também não, né, gente? Fenômenos pontuais decorrentes do efeito estufa, não. Letra E, do crescimento dos fluxos de mercadorias e pessoas decorrentes da globalização, que influencia no planejamento local e regional dos mercados financeiros que dependem para o seu bom funcionamento das condições climáticas estáveis. Gente, não. Essa questão, ela também vai um pouco além, assim como a C, que fala de fluxo turístico, mas nós sabemos que sim, as características climáticas dos locais são importantes sim para um turismo. Mas não só isso, né, gente? São vários outros fatores que influenciam. Então, gabarito, letra B. Questão 7, da Federal do Mato Grosso, não é isso? Acho que é. Do Mato Grosso do Sul, né, no caso. A grande variação climática do planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Em qual das alternativas a seguir há apenas fatores climáticos, isso é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo? Muito boa essa questão, gente. Então vamos lá. Correntes marítimas, temperatura do ar já tá estranho. Umidade relativa do ar, a umidade é relativamente importante, e o grau geotérmico. Não, gente. Essa corrente, essa temperatura do ar aqui tá estranho e o grau geotérmico também. Vamos lá, letra B, temperatura do ar, estranha. Pressão sim, pressão é importante. A altitude é importante, que está relacionada à pressão. Hidrografia não, e massas de ar é importante também. Letra C, hidrografia não, correntes marítimas. Correntes marítimas não tá errado não. Latitude sim, e relevo mais ou menos. Quando a gente fala em latitude e altitude, relativamente a gente já fala de pressão e do relevo junto, né? Letra D, altitude, massa de ar, maritimidade e latitude. Perfeito. Letra D está correta. E letra E, temperatura do ar, de novo, temperatura do ar errada. Umidade relativa do ar é relativamente importante. E insolação e grau... Não, né, gente? Então, letra D. Questão 8. Considere as afirmações a seguir. 1. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Número 2. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Número 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Número 4. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Com base nas afirmações, é possível afirmar que todas fazem referência ao clima. Errado, né, galera? Fará muito calor hoje em São Paulo, em Goiânia as temperaturas serão mais amenas. Isso já não é do clima. Beleza? Isso é do tempo. E a última também. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Isso também é tempo e não clima. Letra B. 1, 2 e 3 fazem referência ao clima. Não, a 1 não faz. Letra C. 2 e 3 fazem referência ao clima. E 1 e 4 fazem referência ao tempo. Perfeito, gente. É o que a gente acabou de falar. Questão 9. FGV também. Essa região brasileira apresenta as seguintes características geoambientais. Pluviosidade irregular em torno de 750 milímetros o ano, concentrada num período de 3 a 5 meses. Já dá para matar que região que ele está falando. Mas vamos continuar.
Ocorre em períodos agudos de estiagem, quando a precipitação pluviométrica cai para cerca de 450 a 500 milímetros no ano. As temperaturas são altas, com taxas elevadas de evapotranspiração e balanço hídrico negativo durante parte do ano. A insolação é muito forte, com 2.800 horas ano, e está aliada à baixa umidade relativa. O tipo climático e a região brasileira correspondentes ao texto são: gente, esse clima é subtropical? Não é. É tropical de altitude? Não é. É tropical? Tropical poderia ficar na dúvida. Não é não também, porque no tropical chove. Mas esse vocês poderiam ficar na dúvida. E desértico também não, né, gente? A gente não tem um clima desértico no Brasil. Mas a gente tem o semiárido, que é o da região nordeste, onde é muito quente, com poucas chuvas. As chuvas estão concentradas. Aqui o texto ainda foi muito gentil, colocou de 3 a 5 meses. Normalmente as chuvas são concentradas em 3 meses e depois é muita seca nos estados. Então, gabarito letra C. E nossa última questãozinha. Indique a alternativa que representa corretamente o domínio morfoclimático brasileiro, em que há uma significativa ocorrência de clima equatorial superúmido. Gente, equatorial, linha do Equador. E superúmido, Caatinga superúmido? Não, né? Cerrado superúmido? Também não. Mata de Araucária tem nada a ver com a linha do Equador e muito menos os Pampas. O nosso clima, que ocorre próximo à linha do Equador, e que a gente chama de clima equatorial, é o amazônico. Gabarito, letra C. Galera, então por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai começar um novo capítulo do livro. E por enquanto é isso, gente. Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quarta-feira a gente vai continuar tirando as dúvidas pelo Zoom. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um grande beijo.